E aí, galera, beleza? Rafael aqui. Videozinho aí pra dar uma atualização. Faz tempo que não tem nada, né? Eu cheguei a fazer live um tempo atrás aí junto com o Léo do Peixe Aquático lá do Rabisco, mas depois disso não fiz mais nada, não falei muita coisa. Eu tô aqui pra dar uma atualizaçãozinha, né? Eu voltei a desenhar, eu fiquei um bom tempo parado, né? Eu cheguei a ficar agora uns 2 meses até sem nem mexer em nada, né? E uma vez ou outra eu cheguei a mexer, mas muito pouco, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu sofro de depressão e tudo, e eu já cheguei a gravar vídeo até sobre isso, falando disso. Mas eu tô um pouquinho melhor, graças a Deus. Aí agora eu tô desenhando todo dia, cara. Desde semana passada. De segunda a sexta eu desenhei, na verdade, né? Sábado e domingo eu não desenhei. Aí hoje, inclusive, eu tô desenhando já faz. Agora são 10h30 da manhã e eu tava desenhando desde as 5 da manhã até agora. Parei agora só pra gravar esse videozinho e vou continuar. É, Depois de tanto tempo aí, finalmente eu ainda não tô 100% da cabeça, mas eu tava lembrando de um pessoal assim, uns amigos meus que estavam falando, tipo, cara, tenta desenhar todo dia, nem que seja bem pouquinho, faça pelo menos uma ceninha, né? Nem que seja uma horinha desenhando, mas todo dia, desde que você vai fazendo de pouquinho em pouquinho, tá indo pra frente, né? Então, vai tentando assim, cara. E aí eu comecei a pensar bem e tudo, aí eu falei, vou persistir, pode crer, é verdade. Nem que seja um pouquinho por dia, eu vou desenhar. E eu tô desenhando todo dia desse jeito, mesmo que seja 2 horinhas, 1 horinha por dia. Hoje eu desenhei mais, desenhei 5 horas, mais ou menos. Teve um outro dia que eu desenhei umas 8 horas seguidas também. E assim vai indo, né? A gente vai se animando. Outra coisa que eu queria falar, eu já comentei sobre isso, sobre mudar os traços do desenho do Cabeçudo Esmiolado. Não só do Cabeçudo, a maioria das séries que eu faço aí, eu queria mudar o traço, que antes eu utilizava o pincel, né? No Flash lá para fazer as animações. Hoje em dia eu tô querendo usar o lápis, que é esse aqui do Cabeçudo, é aquele vídeo que ele responde as perguntas lá que vocês fazem para ele. Esse aqui é o número 3, se eu não me engano. E aqui para vocês verem que os traços estão mais fininhos, porque eu utilizei o lápis. Só que eu acho que os biscoitinhos eu fiz com o, o pincel. Só que eu tô querendo mudar pro pincel tudo, né? Aqui eu ainda tava em fase de treinamento e tudo. Agora eu tô treinando bastante já, pratiquei bem e eu acho que além de ficar mais bonito, né? Eu tô achando que tá até mais fácil fazer com lápis do que no pincel. Eu vou até mostrar aqui, vou dar um exemplo. Né? Esse daqui é do episódio 14, parte 3, que é a parte final agora que eu não lancei ainda, que é a que eu tô fazendo atualmente. Olha, isso aqui, tudo desenhado no pincel. Né? E aí eu fiz aqui, desenhado também no lápis, pra vocês verem a diferença. Né? Olha só. Eu acho que com lápis ele fica muito mais limpo, muito mais gostoso de ver, né? Fica mais bonitinho, entendeu? Fica tudo mais. Olha só a diferença, né? Aqui eu acho que fica um pouquinho mais meio muito grosso as linhas, inclusive no Flash, se você dá um zoom para desenhar e depende do tamanho que está o pincel, depois que você tira o zoom para aumentar ou diminuir o desenho, por exemplo, eu desenhei um corpinho lá do policial e desenhei a cabeça dele separada. Só que para desenhar, eu desenhei o corpo num certo zoom e a cabeça eu desenhei num zoom diferente, certo? Mais próximo. E aí depois eu quero aumentar a cabeça para fazer a cabeça encaixar no corpo e ter um tamanho proporcional, né? Então, só de eu alterar, aumentar ou diminuir o tamanho do desenho, ele desconfigura tudo, ele deixa muito grotesco. Uma parte fica fina, a outra fica mais grossa. Aqui no caso não, porque eu fiz tudo direto. Dá até pra ver um pouquinho no olho, tá vendo? Que o olho ele tá mais fininho o traço, né? Do que você pegar esses traços aqui do resto do corpo, a linha. O olho eu dei zoom pra fazer, né? Então tá vendo como a linha fica um pouquinho mais fina? Enfim, então ele fica muito desproporcional, uns traços mais finos, outros mais grossos. Só que nesse episódio, nessa parte 14, no episódio 14, parte 3, eu ainda vou fazer, eu tô fazendo ainda no pincel, porque depois, quando eu lançar o episódio inteiro, que agora eu lanço os episódios por parte, né? E aí, quando eu for lançar o episódio inteiro, eu não quero que ele fique desproporcional, sabe? Começa primeiro de pincel e depois no final tá em lápis. Então vai ficar muito diferente, entendeu? Para ficar igual, eu tô fazendo no pincel. Mas a partir do próximo episódio, no episódio 15, vai ser tudo no lápis. Pra ficar desse jeito, né? Ó, vou ficar mudando um pouquinho pra vocês verem a diferença, né? Olha só como fica muito mais limpo, né? Muito mais bonitinho, né? E fica até mais gostoso na hora de assistir uma animação desse jeito.
É, tem um episódio bônus 5 também, se eu não me engano, que eu comecei a fazer. Ele também eu vou ter que fazer ele tudo no pincel, porque eu já comecei a fazer no pincel. Mas enfim, né? Galera, é só isso daí mesmo que eu queria falar, né? Eu já tinha comentado sobre isso, de mudar o traço, tinha dado um exemplo também, mas eu queria falar dessa parada de que no episódio 14, como eu comecei no pincel, vai terminar no pincel. Aí no próximo, lápis, como eu falei. Então é isso aí, galera, beleza? Agradeço aí todo mundo que me deu apoio, conversou comigo, né? Muita gente sempre conversando comigo, me apoiando, falando pra mim não desistir, continuar, né? Me dando palavras de conforto, de ânimo pra mim fazer as coisas, né? E é muito legal. Eu tava lendo os comentários de outros vídeos e tal, eu fiquei até emocionado, porque o pessoal vocês são muito legais e tudo. Obrigado aí novamente. E eu tô desejando todo dia, se Deus quiser, termino logo esse daqui, pelo menos em fevereiro, se Deus quiser, eu consigo lançar essa parte 3, que é a parte final do episódio 14, e termino logo isso daí e já bora pra frente pros próximos, né? Pretendo desenhar todo dia, se Deus quiser. Tomara que eu melhore 100% da cabeça, ainda não tô lá, mas quem sabe mais pra frente eu melhoro. Tomara, né? Obrigado por tudo aí de novo, galera. Foi mal aí, eu acho que eu falei demais, eu sempre falo muito, cara. Tentei fazer o vídeo o mais breve possível, sem corte, e é nóis. Beleza? Valeu mesmo, até a próxima.